GMIC São Paulo 2016. Acompanhe a cobertura completa no Canaltech. Desde os tempos de Henry Ford, a Ford é considerada, foi a empresa que abriu o espaço aí para todo o mercado automobilístico se desenvolver. Conversar um pouco agora sobre toda essa história da Ford com o Luciano Dremaier. Ele é gerente de estratégia de produtos para a América do Sul. Obrigado, Luciano, pela presença. Obrigado, Igor. Obrigado pela oportunidade. Então, como falei, assim, nesse começo, né, a Ford começou todo esse processo, né, dos carros. Como que ela foi evoluindo ao longo dos tempos? Assim? Como que você vê essa evolução da Ford ao longo dos tempos? É interessante esse ponto, Igor. A Ford há 100 anos, há mais de 100 anos, com a produção em série, né, do veículo, com a linha de produção em série, foi o que você comentou. A gente revolucionou a maneira como o mundo se movimentava, né? O americano médio, naquela época, não andava mais de 30 quilômetros. E imagina o que foi, quando se popularizou o veículo, imagina o que foi a mudança na vida dessas pessoas agora com a possibilidade de se deslocarem a maiores distâncias. E o que a gente está muito animado nesses próximos 10 anos, a gente entende que a indústria automotiva ela vai passar por uma revolução que vai ser tão grande quanto foi essa revolução da linha, da produção em série, que é com a automação dos veículos, com a chegada do veículo autônomo. E a Ford, de novo, né, vai mudar a maneira como o mundo se move novamente. A Ford quer participar, ela não vai participar passivamente, ela sim vai ser um agente de mudança, vai ser um agente dessa migração para o veículo autônomo. E vocês acabaram de fazer um anúncio um tanto quanto ousado aí, né? Dentro de 5 anos vocês vão começar a produzir carros autônomos para massa. Como que se faz um anúncio desses? Assim? O que vocês já estão preparando por trás, né, para poder chegar nesse ponto? A gente estava torcendo para ter a oportunidade de falar isso aqui no GMIC. A Ford anunciou semana passada carro autônomo para 2021. Então, como você falou, daqui 5 anos. E a gente não está falando de meia dúzia de protótipos rodando, a gente está falando de uma produção em série de veículos sem volante, sem pedal de freio ou acelerador. Para daqui 5 anos. Então, viabilizando. E muita gente duvida disso, né? Principalmente quando fala mercado brasileiro. O brasileiro não tem maturidade para isso. O que você diz para essas pessoas? O mercado, esse anúncio está focado nos Estados Unidos. A questão do veículo autônomo, ela passa por vários aspectos, né? Passa pelo aspecto da regulamentação, da infraestrutura, da economia, da própria reação da população em termos de adoção. Então, a Ford Obviamente a Ford é uma empresa global e todos os anúncios de produtos são feitos globalmente, mas esse anúncio específico da semana passada está com foco nos Estados Unidos. Então, como é que o produto a gente tem certeza que daqui até lá vai chegar no nível 4, no nível completamente autônomo. E aí a questão de como os países e as legislações vão se adaptar, isso aí a gente não tem condição de comentar no momento. Sim, mas explica um pouquinho também esses níveis, né, de automação. 0, 1, 2, 3, 4, 5, você está falando de nível 4. O que isso significa? A SAE, ela criou, né, um padrão para que as pessoas conseguissem se comunicar com relação ao nível de autonomia que o veículo tem. Isso vai, obviamente, de 0, onde 0 significa nenhuma automação, até o nível 5, que significa totalmente automatizado. A melhor maneira de definir o nível 5 é o carro reagiria como se você, Igor, estivesse sentado lá dentro. Ele é completamente autônomo. Tem uma faixa bastante interessante, que é a faixa do 2 para frente. Então, até o 2 é muito do que você está vendo, e a Ford tem liderança nisso, todas as assistências ao motorista. Assistência de controle de velocidade, assistência de estacionamento autônomo. Mas quando a gente fala do nível 3 para frente, a gente já está falando que a peça central já não é mais o motorista, e sim passa a ser o veículo. E a Ford, interessante nesse anúncio da Ford, é que a Ford não vai fazer a escada do 1, 2, 3, 4. A Ford realmente do 2, agora ela quer pular para o 4, porque ela entende que tem uma dificuldade muito grande de se gerenciar. Você oferece bastante assistência para o motorista relaxa, e de repente quando você precisa engajar o motorista novamente, às vezes ele não está pronto. Tá aí todos os acidentes da Tesla para provar, né? Pois a gente tem alguns acontecimentos que mostram que esse bate-bola entre o carro e o motorista não é algo fácil de gerenciar. Então a Ford está se comprometendo aí para o nível 4, onde ela entende que aí sim a responsabilidade é do veículo, e aí a gente não passa por esse gerenciamento do nível 3 para o 4, que é onde o carro e o veículo trocam as posições.
E essa questão da segurança sempre é discutida, né, quando se fala sobre carros autônomos. Como que vocês trabalham essa questão também de blindar o carro contra elementos externos? É uma série de preocupações, né? A primeira preocupação, fazendo um paralelo com a aeronáutica, né? Você começa a ter que ter sistemas redundantes, né? Você não pode mais confiar num único controlador para determinados parâmetros. E passa também para o lado, que eu acho que foi mais o lado da sua pergunta, que, poxa, como é que, se o carro está tomando todas as decisões, como é que eu evito de alguém maliciosamente implementar tomar o controle do seu carro, né? Então a Ford tem, essa é uma das maiores preocupações, e vai ser um sistema blindado, essa parte que conversa com o carro e dá direções para o carro vai ser uma parte blindada da parte externa, porque você pode imaginar, né, que todas essas novidades vão vir com muita conectividade. Imagina que agora eu não preciso dirigir, eu vou querer fazer um monte de coisa dentro do carro, né? Então, junto com o autônomo vai vir, obviamente, também muita conectividade e multimídia. E aí entra um outro anúncio recente seu também, que é o do Sync 3, né, que é a evolução do sistema de bordo de vocês. O que ele tem de novo? O Sync 3, obviamente, ele é uma evolução, mas se você olhar desde a interface até as novas funcionalidades, ele vem com bastante novidade. Uma das grandes novidades ele vai vir com o Android, com o Google Play, então CarPlay. Então ele vai te oferecer a oportunidade de você espelhar o seu celular. E em termos de funcionalidade, uma evolução bastante grande. Você vai perceber o touchscreen. Hoje a pessoa, não importa se ela está usando a geladeira, no carro, onde que ela quer a funcionalidade do touchscreen igual do seu celular, né? E ainda, a tela ainda não chegou nesse ponto, né, dos carros? Ou não? Agora você vai ver com o Sync 3, depois você testa e aí você fala para mim. Mas a gente entende que chegou num nível que os clientes vão ficar bastante satisfeitos. E mudança na maneira como você consegue fazer as buscas no mapa. Então veio com muita novidade, Igor. Eu recomendo até você fazer um review aí dentro do carro, olhando as funcionalidades, mexendo, que é realmente o Sync 3. E a Ford, nessa questão da democratização da tecnologia, sempre foi um ponto importante para a Ford, né? O Sync, você vê, a gente oferece desde os carros mais básicos até os mais luxuosos. Então, a Ford já é reconhecida pela conectividade, já é reconhecida pelo Sync, e o Sync 3 vai trazer aí mais lenha para essa fogueira da conectividade. Legal. Outra coisa que se fala muito também como tendência nesse mercado são os motores ecologicamente corretos, né? Cada vez mais eficientes. Como que a Ford está trabalhando nessa linha também? Até carros elétricos, né? Também é uma outra grande tendência. A Ford sempre foi pioneira nessa área de motorização também. Então, os motores EcoBoost são um sucesso não só lá fora, mas são uma realidade, um sucesso aqui no Brasil. Viu o lançamento agora no Fiesta. Então, são carros que oferecem, não tiram o prazer de dirigir, oferecem a performance que o consumidor está procurando e, ao mesmo tempo, oferecem a questão da consciência coletiva, né? A questão do meio ambiente, por causa são motores muito mais eficientes, são motores muito mais limpos, né? A terminologia que o pessoal que desenvolve o motor usa. E aí, obviamente, a questão do carro elétrico vai ter um papel definitivo, e dentro da Ford tem prioridades estratégicas, e carro autônomo, a gente já conversou, uma delas, e carro elétrico é outra. Então é outra revolução da qual a Ford não quer ser simplesmente participar da tendência do mercado, é onde ela quer também inovar. Então não só, mas naturalmente, Igor, a legislação de emissões ela vai evoluir, ela vai forçar, né, as montadoras a ir. Mas, de novo, a intenção da Ford não é seguir a legislação, a intenção da Ford é ser líder nos carros elétricos também. Legal. Luciano, muito obrigado pela conversa, prazer. Muito obrigado, o prazer foi meu, Igor. Obrigado.